Então, na aula passada a gente falou sobre a questão do intervalo, do espaço quadridimensional, que a gente utiliza, né, para representar os eventos físicos, os acontecimentos físicos, digamos assim, na relatividade, e mostramos que esse evento ele é invariante. Quando você sai de um referencial para o outro, o referencial esse segundo que se move com velocidade constante em relação ao primeiro, esse intervalo ele não se altera. E o que a gente ficou de discutir aqui foi a questão da transformação de Lorentz, né? Só que na aula passada eu falei sobre rotação, só para começar a discussão sobre isso, porque no espaço euclidiano, quando você produz uma rotação no sistema de eixos em torno, por exemplo, os eixos x, y em torno do eixo z, então o que acontece é que as coordenadas x e y elas mudam, você passa da x e y para o sistema linha, e você está vendo que tanto o x quanto o y dependem das coordenadas x' e y'. Já o z não, que é o eixo de rotação, ele permanece invariante. Né? Então, essa relação aqui é relação de transformação quando você produz rotação, e o que a gente argumentou também é que se você substituir cada equação dessa no elemento de linha, você vai obter o elemento de linha com linha, ou seja, essa relação entre essas coordenadas, ela mantém um intervalo invariante. Ou seja, uma rotação em torno do eixo x, y, mesmo que você altere as coordenadas x e y, em torno do eixo z, né? Mesmo que você altere as coordenadas x e y, você mantém o intervalo invariante. Então, esse é o tipo de transformação que a gente espera utilizar no espaço de 4 dimensões da relatividade restrita. Como assim? Você pode estar pensando, caramba, o intervalo lá tem um menos aqui, a parte temporal é positiva, a parte espacial é negativa, como é que eu posso usar isso? Né? Baseado em quê? Mas vamos lá. Vamos tentar justificar isso para vocês. Então, a nossa ideia é considerar dois referenciais, inerciais, obviamente, e um se movendo com relação ao outro com velocidade constante v. Né? Já que os dois são inerciais, a velocidade tem que ser constante. Então, vou chamar o primeiro referencial de K, o segundo de K'. E o nosso objetivo é descobrir como é que as coordenadas de espaço e tempo dos dois observadores elas estão relacionadas, ok? Aqui a gente tem dois observadores inerciais com esse tipo de movimento. Obviamente, cada observador, pelo que a gente já discutiu aqui, pode utilizar uma representação quadridimensional para descrever os acontecimentos físicos. O referencial K vai usar o ds e, consequentemente, coordenadas sem linha, tempo T, coordenadas x, y, z, por exemplo. E já o referencial K', ele vai usar as coordenadas linha para descrever o ds linha, tá bom? Então, a gente já vai assumir que esse intervalo ele é invariante, e é essa hipótese que vai fazer com que a gente encontre as equações de transformação entre os dois referenciais, que são chamadas de transformação de Lorentz. Eu posso fazer uma mudança na variável t, de modo que esse intervalo ele fique do tipo euclidiano. É como se eu estivesse agora estendendo o espaço de 3 dimensões para 4 dimensões, euclidiano. A transformação é você trocar t por tal sobre ict. Quando você faz isso, naturalmente o sinal aqui vai ficar o tal ao quadrado aqui, nesse termo. O c vai desaparecer, porque vai ficar tal sobre ic. Então, c quadrado cancela com esse c. E o i ao quadrado fica menos 1. Então, com essa mudança, todos os termos ficam negativos, e aí você tem um intervalo do tipo a menos o sinal negativo, né, aqui que aparece, você tem um intervalo tipo euclidiano, tá ok? E aí a gente pode imaginar que uma rotação em torno do eixo mantém esse intervalo invariante. Bom, a nossa proposta é fazer uma rotação do plano tal x. Por que tal x? Porque são as coordenadas que a gente espera que mudem quando você fizer a mudança de um referencial para o outro. Como o movimento acontece ao longo do eixo x, então a gente espera que o y não mude e que o z não mude. Bom, aí eu coloquei uma pergunta aqui, qual é a transformação que deixa o intervalo invariante? A gente já respondeu aqui, que é a rotação do plano x tal. Muito bem, então a rotação é algo desse tipo. Nosso propósito é descobrir quem é o seno e quem é o cosseno. Vamos fazer o seguinte, vamos analisar o movimento da origem do referencial K', ou seja, o ponto x'0. Esse ponto ele se move em relação ao referencial K. A gente vai assumir que no instante t igual a zero, tanto t0 igual a zero quanto t igual a zero,
as origens coincidem, tipo, os referenciais tem parada, vem com velocidade constante, chega uma hora que ele vai igualar, né, origem com origem, e aí, nesse momento, a gente zera os dois cronômetros, tanto DS quanto DS limpo. A gente está assumindo que, nesse instante, os tempos coincidem, né? T' igual a T, que é igual a zero. Muito bem. Então, assim, voltando para as equações de transformação que a gente acabou de colocar, se você coloca x igual a zero, aqui, que é o movimento da origem, isso aqui vai, esse termo de cosseno vai zerar, da mesma forma que esse termo do seno vai zerar na expressão do tal. Aí você fica só com menos seno de θ tal linha e o tal como sendo cosseno de θ tal linha. Então você fica com essas duas equações simplesmente colocando x' igual a zero. O fato é que a gente pode dividir uma pela outra aí e você vai chegar nessa relação aqui. Por quê? Porque veja só. Bom, se você dividir uma equação pela outra, você vai encontrar x sobre tal igual a menos a tangente. O x permanece, o tal ele vai ser ICT. Ó, esse fator x sobre t vai ser a distância, vai ser a velocidade, desculpa, a velocidade da origem, que consequentemente vai ser a velocidade do referencial, perfeito? Então, num certo tempo t, a origem percorreu uma distância x, então x sobre t vai ser a velocidade, já que a velocidade é constante. Bom, mas só a tangente ela não é capaz de nos dizer quem é o seno e o cosseno, ok? Então a gente vai usar uma relação trigonométrica que é essa aqui, ó. Então o que eu vou fazer é substituir a equação 3 na equação 4, porque aí ao substituir a tangente eu automaticamente vou descobrir quem é o cosseno. Então, substituindo 3 agora na equação 4, vai ficar menos v quadrado sobre c quadrado, porque o menos vai ficar positivo, beleza? O v vai ficar ao quadrado, c também, mas tem o i ao quadrado que é menos 1. Então isso aqui fica menos. Mais 1 aqui, igual a 1 sobre cosseno ao quadrado de θ. Bom, mas aí você pode colocar o cosseno multiplicando para o outro lado e passar esse termo todo dividindo, então ficaremos com isso aqui, ó. 1 menos V2 sobre C2. Então esse V, lembrando que V é a velocidade relativa, né, entre dois referenciais, e aí você tira aqui o cosseno, que é parte do problema da gente, é descobrir o cosseno. O cosseno de θ vai ser 1 sobre a raiz desse fator aí. Bom, falta agora achar o seno, mas aí eu posso voltar para essa expressão aqui, ó. É só substituir o cosseno e aí eu já vou isolar, já vou ter o seno de θ ao quadrado, depois, consequentemente, o seno. Então, temos seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado de θ, que é 1. Esse termo aqui vai ficar 1 menos V2 sobre C2, mais seno ao quadrado de θ, igual a 1. Porque a gente já colocou, inverter aqui, ó, de cosseno primeiro, mas tanto faz, né? A ordem não altera, não. Muito bem, então vamos tentar isolar o seno, para ver o que é que vai dar. Então aqui ficaremos com o seno ao quadrado de θ como sendo 1 menos essa quantidade aqui todinha, né, que a gente escreveu do lado esquerdo. Então ela passa para o outro lado negativa. E agora a gente vai só tirar o mínimo. O mínimo vai ser dado por esse fator que aparece no denominador. Então aqui eu repito o seno. E aqui ficaremos com o mínimo dessa fração aí, dessa soma, que vai ser 1 menos V2 sobre C2. Aí aqui fica 1 menos V2 sobre C2, menos 1. Que esse 1 está aqui, então cancela 1 com 1. E você fica simplesmente com seno de θ, né? Vai ficar o seno ao quadrado, que é só V2 sobre C2. Menos, né? Menos V2 sobre C2. Sobre 1 menos V2 sobre C2. Então, ao tomar raiz, aí você vai encontrar seno de θ, como sendo a raiz disso aí, só que tem um número negativo, então vai aparecer I. Aqui ficaremos com V sobre C. Embaixo, essa raiz é de 1 menos V2 sobre C2. Bom, lá nos slides eu coloquei menos, porque eu passei o menos para o denominador. Voltando para as equações que a gente tinha, né?
Agora eu posso substituir cosseno seno, já sei que são esses dois termos aí, com isso já agora só é colocar nas equações de transformação, na equação da rotação, e com isso a gente vai chegar nas transformações de Lorentz. Então, simples assim. Se você tiver a velocidade no quilômetro da luz, isso aqui vai ser aproximadamente 1, e aqui vai ficar igualzinho de Galileu, e o tempo vai ficar aproximadamente t'. Ou seja, a gente percebe que os efeitos relativísticos, eles não aparecem quando você tem baixas velocidades. É preciso que as velocidades desenvolvidas sejam altas para que os efeitos relativísticos eles estejam evidentes para a gente. Isso está claro aqui, ó, nessas equações, e esse caso, digamos assim, um caso particular. Não diria nem caso particular, eu diria uma situação que você percebe que realmente a teoria relativística concorda com a teoria clássica. Ok, então a gente vai ver algumas consequências das transformações de Lorentz. A primeira consequência é o seguinte: o comprimento de um corpo é máximo quando você mede esse corpo em repouso em relação ao observador, né? Quando o observador mede esse corpo em repouso. Quando ele se move com velocidade relativa, V ao observador, seu comprimento, na direção de movimento, ele se contrai por um fator, que é aquele fator de Lorentz, aquele que a gente viu aparecendo naquelas discussões lá do capítulo inicial, quando os caras assumiram que quando o objeto se movimentava com relação ao éter, tem uma contração. Esse tipo de efeito aparece aqui, mas aparece naturalmente. Ele aparece como consequência das transformações de Lorentz. Você não tem que impor que para dar certo o interferômetro de Maxwell-Morley, para você manter a ideia de éter, você tem que assumir contração. Ok, então vamos supor que você tem dois referenciais, de novo, K e K', aquela mesma história, o eixo X' sempre na direção relativa do movimento. É uma coisa que a gente utiliza sempre no intuito de simplificar as discussões, então, e usar as equações que a gente acabou de encontrar. Então, suponha que você tem um objeto, tipo uma barrinha, no referencial K', essa barrinha, a extremidade à esquerda é localizada pela coordenada X', do ponto de vista de K', e a outra extremidade, a extremidade à direita, vai ser localizada pela coordenada X'. Bom, como ele está em repouso aqui, independente do instante que você meça essas extremidades, você vai encontrar a mesma diferença entre as duas, ou seja, não precisa medir as extremidades ao mesmo tempo. Mas para esse observador aqui, se ele quiser estabelecer o comprimento, ele vai ter que medir as extremidades ao mesmo tempo, né? Porque senão a diferença entre as duas coordenadas que ele encontrar não vai representar o comprimento. Muito bem, a gente falou sobre isso já, inclusive, no capítulo anterior. Bom, então, pelas transformações de Lorentz, aqui vocês estão vendo um pouquinho diferente. Antes eu tinha apresentado essas transformações escrevendo as coordenadas CN em termos das coordenadas linha. E aí você tem um sinal positivo aqui, um negativo aqui. Se você quiser inverter as equações, tipo, resolver esse sistema aí, achando X', Y', Z', T', em termos das coordenadas CN, então você vai ver que o sinal aqui muda. É como se você trocasse a linha, colocasse a linha em quem não tem linha, tirasse a linha de quem tem e trocasse o sinal. Basicamente isso que vai acontecer. Tá bom? Vou deixar de exercício para vocês encontrem as transformações inversas aqui. Então, no caso específico do x, ficaremos com x' igual a x menos vt, sobre esse fator. Para o ponto 1, você usa coordenadas 1 e tempo também 1. E para a coordenada 2, para o evento 2, né, que seria a medição da outra extremidade, né, da posição da outra extremidade, seria coordenada 2 e tempo 2. Muito bem. Assumindo que tem um igual a T2, porque a gente quer falar de comprimento, senão o comprimento não faria sentido, você chega exatamente nisso aqui. Quando você for subtrair essa equação dessa, assumindo que esses dois fatores são iguais, eles vão se cancelar e você fica só com isso. Ou então, você pode passar esse termo para o lado esquerdo, multiplicando também. O que você encontraria nesse caso seria que o comprimento medido pelo referencial S seria esse fator aqui, vezes o comprimento medido pelo referencial S'. Como esse número aqui é menor do que 1, então a conclusão que a gente chega nesse caso é que esse número x2 menos x1, esse fator que ficaria à esquerda, ele é menor do que esse camarada aqui, correto? Então, o cara que está vendo o objeto em movimento, ele vai entender que o comprimento dele é menor do que o comprimento medido por aquele que está em repouso em relação a esse objeto. Tá ok? E essa contração acontece na direção de movimento. Porque na direção Y você não vai ter mudança, nem muito menos na Z. Vamos ver se o movimento relativo acontece só aqui.
Então, a partir dos postulados, a gente entendeu que o tempo ele não é mais o mesmo para todos os referenciais, que ele muda. Dessa questão, a gente descobriu que, a gente entendeu que eu posso usar um diagrama quadridimensional. Definimos o intervalo, que é algo que é invariante, a gente mostrou que é isso. A partir dessa invariância, nós caímos na transformação de Lorentz. E da transformação de Lorentz, o resultado é essa contração aqui do comprimento. Bom, então a gente já viu uma consequência imediata, vamos para o próximo aqui, ó. O relógio avança com máxima velocidade quando está em repouso em relação ao observador. Quando se move com velocidade relativa ao observador, né, obviamente, a velocidade é diminuída por um fator também. Esse efeito aqui é chamado dilatação do tempo. Então, para o cara, tipo, eu tenho aqui no meu referencial vários relógios, todos sincronizados, um em cada ponto. E aí passa, tipo, Tiago com uma velocidade constante em relação a mim, com um relógio também no pulso. Só que nesse caso, para mim, na minha concepção, o relógio de Tiago vai passar mais rapidamente, né? Quer dizer, mais lentamente em relação a mim. Os meus relógios avançam, o ponteiro é como se o ponteiro avançasse mais rápido que o dele. Então, a situação é como se fosse essa aí, ó. Aqui seria o meu referencial. Eu tenho vários relógios distribuídos em cada ponto do espaço, todos sincronizados. Então, aqui para mim é o instante T1, e aqui eu estou medindo o tempo T2 nesse outro instante posterior. Então, o relógio avança um pouquinho, está em T2. Bom, eu vou comparar os meus relógios com o relógio de alguém que passa por mim com velocidade constante. Essa pessoa aqui tem esse relógio localizado no ponto x1' igual a x. Tá bom? Então, esse relógio vai avançar. Então, quando ele coincide com esse primeiro relógio aqui, eu vou chamar isso de instante T1, vai ser o primeiro evento, primeiro acontecimento. E quando ele passar por esse segundo relógio aqui, ó, eu vou chamar de evento 2. Então, eu vou usar tempo 2, coordenada 2 para representá-lo. Tá ok? Tanto do ponto de vista de K, quanto do ponto de vista de K', eu vou chamar isso aqui de evento 1, vou usar coordenadas 1. E esse aqui de evento 2, vou usar as coordenadas 2. Aqui são duas fotinhas, né, que a gente fez aqui, uma no primeiro momento, que ele coincide com esse relógio, e outra nesse aqui. Muito bem. Então, para mim, que sou referencial K', esse relógio se encontra na posição x1 e eu estou usando um tempo T1. Tá? Primeiro momento aqui, nessa hora que esse relógio coincide aqui com essa posição, eu vou chamar de instante T1. Quando o relógio coincidir, quando esse relógio coincidir com esse outro, que se encontra nessa outra posição, eu vou chamar esse instante aqui de T2 e vou dizer que essa posição aqui vai ser x2. Para quem está nesse outro referencial aqui, ó, a posição não muda. Então, tanto x1' quanto x2' vai ser a mesma coisa, vai ser x'. O tempo muda, mas a coordenada espacial não, ela permanece a mesma coisa. Então, o evento, para esse cara que está nesse referencial, o evento 1, que é a chegada dele nesse relógio aqui, o evento 2, que é a chegada desse relógio nesse ponto, para esse cara que está junto com esse referencial, os dois eventos acontecem no mesmo ponto. Então, o que é que a gente vai fazer? Usar a transformação de Lorentz para ver o que acontece. Nesse caso, eu vou optar em usar a do tempo e do C' para U'. Pelo que a gente viu nas transformações de Lorentz, ó, a coordenada temporal se relaciona dessa forma aqui, ó. Então, para o evento 1, vou colocar aqui T1, T1', x1'. Para o evento 2, vou colocar T2, T2' e x2'. Bom, então tá aí. Como a gente sabe aqui, x1' vai ser igual a x2', que vai ser igual a x', está chamando de x' aqui, ó. Então aqui eu já coloquei de cara x'. E aí quando você tomar a diferença entre essas duas equações, esses segundos termos que aparecem aqui, eles se cancelarão. E aí você encontra essa relação aqui. Aquilo que eu falei, ó. Suponha que aqui é o intervalo medido pelo referencial S', o referencial K', o cara que se movimenta usando um relógio só para marcar os acontecimentos de dois eventos, localizar os dois eventos no tempo. Então, ele tem T2 menos T1 intervalo para ele e T2 menos T1 intervalo para mim, então nesse outro referencial aqui fixo. Bom, esse termo que aparece aqui embaixo, gente, ele é menor do que 1. Ou seja, de fato, é aquilo que a gente falou. O relógio que está em movimento, ele avança mais lentamente, do ponto de vista do observador, que tem outros relógios todos em repouso em relação a eles sincronizados. E mais, né? Quando você usa um relógio só para marcar dois eventos, então o tempo em que dois eventos acontecem, esse tempo vai ser sempre menor do que o tempo medido por dois relógios. Isso é chamado de tempo próprio. Bom, para finalizar essa questão das consequências,
a gente vai falar da questão da sincronização. Então, caso os relógios em repouso com relação ao observador estejam sincronizados, quando observar desse referencial, os relógios em movimento estarão desincronizados. Tipo, eu tenho um referencial aqui em que todos os relógios estão sincronizados. Então, eu criei um mecanismo que sincronizei todos os relógios, então todos marcam o mesmo instante, marcam o mesmo tempo em um certo momento. Só que, se eu olhar para o referencial que está em movimento com relação a mim, eu vou observar que todos os relógios estarão desincronizados. Então, a situação é a seguinte: você tem dois relógios nos pontos X1 e X2, do ponto de vista de S, tá? Aqui X1 e X2, eles estão marcando os tempos, T1 e T2. Aí vou pegar agora dois relógios, tipo, do referencial K', né? Porque você tem um K e tem um K' em movimento. Quando o K' vai passando, você também tem dois relógios aqui conhecidos com esses dois. O primeiro relógio aqui está na posição X1', para esse cara, marca um tempo T1'. Esse aqui, X2', marca um tempo T2'. O referencial S, que é o meu, né? Os relógios estão sincronizados. O outro tem um conjunto de relógios também, mas o que é que eu vou... Do meu ponto de vista, como é que eu vou enxergar esses relógios? Estarão sincronizados também ou não? Essa é a questão, né? Então, da transformação de lotes, você pode, de novo, pegar as equações por tempo, você vai ter o tempo T1, eu estou chamando de T, ó, tá vendo? T1 vai ser o T. Vai ser igual a T' mais V sobre C quadrado, X'1, que é justamente a coordenada utilizada por esse camarada aqui. E para o relógio 2, que é conhecido como esse aqui de cima, eu vou ter o tempo T2, que é T. Vou ter o T2' para esse camarada aqui em cima, vou ter o X2' para ele também. Então, quando você compara as duas equações, você vai chegar à conclusão que o tempo, que uma vez que X2' é maior que X1', o tempo T2' vai ser menor. Então, a gente consegue mostrar isso, ou seja, que há uma diferença nos tempos. Para o referencial K, os tempos são iguais, mas para o referencial K', do meu ponto de vista, é como se os relógios estivessem marcando tempos diferentes. E aí eu vou ver uma desincronização. Para mim, meus relógios estarão sincronizados, mas para o outro referencial, olhando para o outro referencial, eu vou ver esses relógios desincronizados. A mesma coisa acontece para o cara que está no referencial linha. Se para ele os relógios estiverem sincronizados, quando ele olhar para o referencial S, ele vai entender que os relógios estão desincronizados. Tá bom? Isso do ponto de vista dele, né? Então, é só a forma de você medir o tempo, né? Porque quando ele for ver o relógio chegando, o ponteiro chegando numa certa posição, vai gastar um certo tempo para essa informação chegar a ele. Então, por conta desse tempo aí, gasto, é que você tem esse efeito da desincronização.